Boa tarde! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre revisão de literatura numa tentativa de facilitar a vida de vocês na hora de escrever o TCC. Primeiro, a gente vai conversar um pouquinho sobre pesquisa, depois especificamente sobre a revisão de literatura, os tipos de revisão de literatura e ao final eu vou mostrar para vocês um modelo aí de TCC que foi trabalhado com revisão de literatura, tá bom? Então, a princípio, a pesquisa ela pode ser direcionada por uma pesquisa de campo, onde você escreve um projeto, passa pela avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos ou animais, dependendo se você vai trabalhar com seres humanos ou animais, e essa pesquisa, esse projeto, ele vai ser avaliado por uma comissão para que você possa, então, começar a realizar as avaliações que você quer, a coleta de dados que você precisa, tanto em seres humanos quanto em animais. Outro tipo de pesquisa que pode ser realizada é a com dados secundários, que já foram coletados por outras pessoas e você quer utilizar esses dados secundários aí para fazer uma nova análise, para verificar com um outro olhar determinados, a gente chama de determinados aí, das variáveis em si, né? Essas determinadas variáveis que foram coletadas já anteriormente por outros pesquisadores com aprovação do CEP, né, do Comitê de Ética em Pesquisa, e daí você quer utilizar esses dados secundários para fazer uma nova avaliação ou utilizar variáveis que ainda não foram utilizadas pelos pesquisadores. E por último, nós temos a revisão de literatura, que é a que é mais comum de ser feita quando trata-se aí de trabalho de conclusão de curso, seja da graduação ou da pós-graduação. Então, vamos olhar um pouquinho melhor aí, um pouquinho mais de perto, para essa revisão de literatura. Então, a revisão de literatura, ela pode ser um método de pesquisa ou um recurso para obter informação para o trabalho. Quando vocês sentam lá para, digamos que chega um paciente com alguma patologia nova, uma patologia rara, ou você queira identificar quais são os tratamentos que tem na literatura em relação àquela patologia específica, o que é que está trazendo aí, o que a literatura traz de informações novas, precisas, com reais dados de que, né, um tratamento pode ser utilizado com o paciente que vocês estão avaliando. Então, isso que vocês vão lá sentar e fazer a leitura desses artigos, em si já é uma revisão de literatura. Vocês estão apenas buscando a informação, tá? Para um trabalho, para um determinado trabalho que vocês vão realizar, que no caso é identificar o melhor tratamento para aquele paciente. Já a revisão de literatura como método de pesquisa, ela ainda pode ser dividida em 4 subtipos aí dessa revisão de literatura. A gente vai ter inicialmente a revisão de literatura narrativa, a integrativa, a sistemática e a sistemática com meta-análise. E ao longo agora da aula, a gente vai conversar sobre cada um deles, qual que é a que tem mais relevância quando vamos olhar do ponto e do aspecto científico e metodológico dessas revisões de literatura. Então, né, quando a gente faz lá essa revisão de literatura que a gente busca uma contextualização, problematização, para levantar as questões, hipóteses e os objetivos e relevância, tá? Quando a gente está lá escrevendo o nosso projeto, a gente está, sim, se utilizando de uma revisão de literatura para produzir esse projeto, mas ainda não é como um método de pesquisa, mas para buscar informações de determinado assunto que vocês estão buscando aí alguma informação, querendo mais detalhes. Então, nesse aspecto, vocês estão, sim, utilizando uma revisão de literatura. E aí, né, a revisão de literatura, ela vai lidar com, a gente utiliza para quando a gente quer contextualizar o nosso projeto, quer trazer a problematização desse projeto, que são elementos aí para entender a pesquisa que será realizada. Então, quando vocês escreveram lá o projeto inicial, vocês estavam, sim, utilizando aí essa revisão de literatura, não como método de pesquisa, mas como aí uma busca de mais informações sobre determinado tema. E aí, né, você pode também utilizar a revisão de literatura para fazer lá aquele aprofundamento de ideias centrais do seu trabalho.
tanto que tem uma sessão, em algumas faculdades pedem até a introdução e, posteriormente, essa revisão aí da literatura acerca do tema que será abordado. Então, para trazer um maior aprofundamento, vamos pensar idosos, avaliação do Pilates para melhora de quedas em idosos. Então, na introdução, né, vocês tiveram aí que fazer essa revisão, essa busca de artigos que tratam do instrumento, né, do Pilates, das quedas e dos idosos também. E aí, a gente vai ter lá a introdução, onde vocês vão trazer de forma mais resumida, para contextualizar, para trazer para o leitor a ideia, o parâmetro, o que tem na literatura em relação, né, ao Pilates, a quedas em idosos, ao envelhecimento, por que seria benéfico tratar esse idoso com o Pilates. E aí, nessa parte de revisão da literatura, vocês vão trazer um aprofundamento maior. Isso vale tanto para para projetos, na verdade, que vão trabalhar com dados novos, dados secundários, com essa coleta de dados, quanto para tratar de trabalhos, de projetos que irão fazer, né, a utilização de revisão de literatura em si, como instrumento aí de pesquisa e não só para obter informações de determinados temas. E aí vamos afunilar um pouquinho mais aí o nosso tema e chegar na parte dos tipos que eu tinha comentado com vocês de revisões sistemáticas. A gente vai ter a narrativa, a integrativa e a sistemática. Temos também a sistemática com a meta-análise, que a meta-análise vai ser um tipo de revisão onde a gente vai utilizar a gente vai fazer, na verdade, essa coleta de dados, né, essa revisão sistemática, a gente também vai trabalhar aí com métodos estatísticos, com testes estatísticos, estava fugindo o nome, agora encontrei, né, com esses testes estatísticos. Então, eu vou trazer as 3 mais simples para vocês, que é o que a gente normalmente utiliza aí no TCC de uma graduação. Então, a narrativa, e nesse modelo aqui, tá, que eu coloquei, nessa disposição, na verdade, que eu coloquei, a narrativa, a integrativa e a sistemática, elas são, dessa forma, as que têm maior relevância científica, tá? Da menor relevância para maior relevância. Então, aqui nós temos uma relevância em ordem crescente, em relação, partindo do ponto científico aí da análise, tá? Temos a narrativa, posteriormente a integrativa e, finalmente, a sistemática. Vamos destrinchar uma por uma para facilitar aí a vida de vocês. A narrativa, eu costumo dizer, brincar com os meus alunos, que é praticamente uma redação. A gente utiliza aqui, ó, essa narrativa para descrever, ou seja, não estou analisando nenhum aspecto aqui científico, eu estou apenas descrevendo o que eu estou vendo, tá? Ou discutir desenvolvimento, estado da arte ou de um determinado assunto sob o ponto de vista teórico ou conceitual. Ou seja, não tem nenhuma análise específica, apenas descrever o que os artigos estão mostrando. Além disso, a revisão narrativa, na parte metodológica dela, ela não vai informar as fontes de informações que foram utilizadas, não informa o método utilizado para buscar os artigos científicos nas bases de dados, aí tá nas bases que temos na internet, né, para buscar esses artigos, não informa os critérios de seleção, ou seja, como que ele incluiu e como que foram excluídos os artigos partindo de que ótica, tá? Não informa os critérios de avaliação, se foram avaliados em pares, que é por mais de um pesquisador, tá? E são fruto apenas de uma análise crítica pessoal do autor, sobre um conjunto de busca de trabalhos feitos de forma não sistemática. Ou seja, aqui, qual que é o problema da narrativa? O problema da narrativa é que, digamos lá, eu, Luciana, vou trabalhar com quedas em idosos e eu sou instrutora de Pilates. E eu quero trazer para vocês uma revisão narrativa de que, sim, o Pilates funciona para idosos. Opa, eu tenho um viés aí de seleção. Eu sou instrutora de Pilates. Eu gosto de utilizar o método para atender os meus pacientes. Então, aí já tem um viés. E esse viés, ele não é sanado aqui, tá? Porque eu não estou dizendo para vocês quais os tipos de estudo que eu vou incluir, quais os tipos de estudos que eu excluí.
o ano dessa publicação, as línguas, onde que eles foram buscados. Então, eu não estou deixando claro para o leitor como foi o método que eu segui para poder chegar a determinado conclusão. Digamos que eu chegue lá que os 10 artigos que eu encontrei na minha revisão de literatura do tipo narrativa, os 10 falam que os idosos obtiveram melhoras no controle postural ao participar de 10 sessões de Pilates. Vamos tomar isso aqui como exemplo, tá? Então, isso tem um viés porque eu sou instrutora de Pilates. Então, para fazer, né, para eu ter uma confiança no dado, eu tenho que ter uma certa imparcialidade, que não fica claro aqui na metodologia quando a gente se utiliza de uma revisão de literatura do tipo narrativa para escrever o nosso trabalho de conclusão. Então, esse trabalho de conclusão, ele vai ser visto, tá, com os olhos de uma menor categoria ali, relacionado, né, partindo do ponto, do aspecto científico da obra, tá, do seu TCC lá no final. Então, aqui, o problema da narrativa é que ela vai trazer muitos viés de seleção, não deixando claro para o leitor que sim, aquela conclusão da revisão de literatura narrativa, ela foi imparcial e não teve nenhum viés de favorecimento pelos pesquisadores que estão abordando aquela temática. E aí a gente começa a melhorar. A gente sai de uma narrativa que não tem método nenhum e vai para uma integrativa que começa a mostrar alguns métodos, como que foram selecionados esses artigos, partindo de que ponto, qual foram os anos que eu coloquei como ali fechamento de critério de inclusão e critério de exclusão, o que eu incluí, por que eu excluí determinado assunto. Então, eu começo a deixar mais claro para o leitor que, opa, aquilo ali não é só minha opinião, né? Eu não pesquisei só artigos que concordam com o que eu estou falando. Então, já começa a ter já um critério na parte da metodologia maior, mais aplicável e, contanto isso, né, e juntando isso, mais confiável também a conclusão dessa revisão de literatura. Então, aqui na integrativa, ela é uma revisão planejada, que utiliza métodos explícitos e sistemáticos para identificar, selecionar, sintetizar, analisar e avaliar as evidências científicas que estão disponíveis lá nos dados, né, nas bases de dados. Ó. Porém, inclui não só artigos primários, ou seja, aqueles originais, mas também revisões teóricas e outros estudos qualitativos. E estudos, qual que é o problema de eu utilizar estudos qualitativos, Luciana? Aqui é que alguns estudos qualitativos, tá? A gente vai cair muito no viés de, vamos pensar aqui, de melhora do paciente da dor com Pilates, né? E aí eu vou só levar como critério se melhorou ou não melhorou, tá? Do aspecto aqui mais mais subjetivo do paciente. Então, ela começa a ter métodos, tá? Mas aí, na hora de analisar esses dados, é uma análise menos adequada, tá? E a combinação aí de métodos que são experimentais, que não são experimentais, ou seja, está levando em consideração artigos originais, ou seja, que fizeram realmente o experimento com algumas revisões teóricas que foram feitas por outras pessoas. Então, acaba aqui meio que bagunçando realmente essa análise de dados. E por último, né, a última aqui da revisão sistemática, a revisão de literatura, que é a revisão sistemática, ela já traz mais um rigor metodológico, tá? E aí ela sobe um pouquinho mais em relação aí a essa confiabilidade científica. Então, a gente sai de uma narrativa que não deixa claro método nenhum, para uma que utiliza métodos, mas ainda de uma forma pouco adequada, e uma que já vai lá dizer, ó, eu fiz dessa forma, utilizei com tantos anos, em tais línguas, em tais bases. Então, assim, ela deixa muito claro tudo que ela percorreu, para que se outra pessoa pegar a metodologia que ela utilizou e fizer e reproduzir, provavelmente ela vai encontrar as mesmas fontes, tá? Então, dá uma garantia de que, opa, esse ser humano aqui que fez essa pesquisa sistemática, nessa revisão de literatura do tipo sistemática, ele realmente seguiu um rigor, ele realmente está trazendo
no artigo todos os que foram encontrados, independente se vai ser benéfico ou maléfico para o paciente, independente do autor concordar ou não com o método utilizado, tá? Mas ele vai trazer lá, vai mostrar para o leitor lá, nessa revisão, todos os artigos que ele encontrou baseados nos critérios de inclusão e de exclusão. Então, aqui a gente vai ter uma síntese rigorosa de todas as pesquisas relacionadas com a questão específica, que é aquela sua pergunta lá da pesquisa. O que você quer responder? O que você está questionando? Então, o resultado final, a minha conclusão, ela precisa responder essa pergunta. Tá? A pergunta ela pode ser sobre uma causa, né? O que está causando a quedas nos idosos? Como que eu posso diagnosticar uma fibromialgia no paciente? Né? Lembrando que diagnóstico aqui é desse diagnóstico de doença exclusividade médica, mas a gente pode fazer aí um diagnóstico em relação à funcionalidade, bem como o prognóstico funcional desse paciente, se a gente for lá para o campo dos terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, profissionais de educação física, a gente pode estar trabalhando aí com essa parte funcional e também de prognóstico aí desses pacientes, tá? E mais frequentemente vai envolver também a eficácia de uma intervenção. Eu quero saber se o Pilates realmente melhora a velocidade da marcha do idoso. Eu quero saber se a hidroterapia é tão boa para o idoso quanto conversam lá, quanto dizem, quanto tantos profissionais da saúde mandam o idoso para a hidroterapia, seja do aspecto ali social, do aspecto psicológico, do aspecto funcional também. Então, mais frequentemente a gente vai utilizar essa revisão sistemática quando a gente quer aqui, tá? Saber, né, a eficácia aí de uma intervenção. Intervenção seja em relação ao exercício ou intervenção em relação a próprio medicamentos, tá? E aí, como é que vem lá essa revisão sistemática, tá? Eu tenho títulos e objetivos muito claro. O que eu quero identificar? Qual que é a pergunta que eu quero responder? Qual que é meu objetivo ali, tá? E cuidado na hora de escrever objetivo. Se você vai descrever, você vai apenas descrever. Se você vai analisar, você tem que no final analisar os benefícios. Se você quer apenas identificar, você só precisa pontuar. Então, cuidado na hora de escrever os objetivos para não confundir aí, tá? E acabar tirando uma nota mais baixa só porque você colocou que é analisar, quer correlacionar, quer relacionar, quer associar. E no final, quando você mostrou os seus resultados, você apenas identificou ou descreveu algo que está lá nos artigos encontrados. Então, é bastante, tá? Importante vocês fecharem, lapidarem bastante essa parte, tanto dos objetivos quanto do título, que são duas coisas, tá? 2 itens que são pontuados lá no TCC. A estratégia que vocês vão utilizar. Quais são lá, tá? Você vai pesquisar no Lilacs, você vai pesquisar na Cielo, na Bireme, no PubMed, tá? Google Acadêmico não, gente. Google Acadêmico não, tá? Escolha essas outras. Se você é da fisioterapia, você pode ainda utilizar também a Pedro, tá? São onde tem artigos científicos bons para que sejam lidos, para que você se baseie tanto a sua tomada de decisão clínica como para escrever um TCC. E aí, depois de deixar claro aí a sua estratégia, onde você vai pesquisar, quais são os anos que você vai pesquisar? Normalmente a gente utiliza, tá? 5, 7, 10 anos até, tá? Então, de 2012 para cá, de 2017 para cá, principalmente quando é um tema que está se pesquisando sempre, tá? Que não é uma vez que se pesquisa, quando a doença é muito comum, quando a patologia, o diagnóstico é muito comum. Então, se preconiza utilizar artigos, essa busca, fazer a busca desses artigos de forma mais recente possível. Então, nos últimos 5 anos, nos últimos 3 anos, tá? Onde, eu já falei para vocês, né? Quais são aí os lugares que vocês vão pesquisar e também que língua que vocês vão pesquisar. Português, inglês, espanhol. Ai, Luciana, eu não entendo nada de inglês, não sei ler inglês, é muito difícil, tá? Coloca no tradutor. Hoje em dia, o nosso Google lá, aí você pode utilizar o Google, tá? O tradutor, ele melhorou bastante, então traz uma tradução do inglês para o português
bem adequada. Então, não é justificativa você não saber inglês, não saber ler inglês, para não utilizar artigos em inglês na sua revisão. Critérios explícitos justificados para inclusão ou exclusão. Então, tem que estar lá na sua metodologia. Tudo isso aqui que eu estou falando, tá, gente? Exceto títulos e objetivos, aqui, ó, vai estar lá naquela seção metodologia que você vai ter que escrever. Então, quais foram os critérios de inclusão? Primeiro, fecha os critérios de inclusão, tá? Quais são os anos ali, né? O ano que foi pesquisado já pode ser um critério de inclusão. Obviamente, abordar o tema, e aí você pode colocar em critérios de inclusão artigos publicados na íntegra, artigos originais, que mais? Aí, tipo, vai trabalhar com idoso, mas aí eu quero idosos apenas ali de 60 a 65 anos, idosos, pessoas idosas, tá? De 65 anos a 70, em países subdesenvolvidos é considerado idoso a partir de 65 anos, em desenvolvidos a partir dos 60 anos. Então, vamos lá. Do sexo feminino, então, eu vou incluir, tô dizendo ali quem que eu tô incluindo. E desses que eu incluí, aí sim eu vou tirar os critérios de exclusão. Por exemplo, se eu for trabalhar com idoso, e eu estou dizendo que eu vou trabalhar com idoso, o meu critério de inclusão vai ser artigos que trabalhem com a avaliação da eficácia do Pilates no controle postural de idosos entre 65 e 85 anos. O meu critério de exclusão não pode ser jovem, porque se eu não incluir os jovens, eu não posso excluir. Então, esse critério de exclusão, ele tem que estar dentro dessa inclusão. Você pode aqui no seu critério de exclusão colocar, não vou utilizar, pensando, tá? Na eficácia do Pilates para controle postural de idosos. Eu não vou utilizar aqui, o meu critério de exclusão será idosos que tiveram acidente vascular encefálico, idosos com alteração na marcha já, idosos com osteoartrite de joelho. Então, aí sim, dentro dos idosos que eu disse que incluir, que eu disse que iria incluir no meu trabalho, aí sim, eu estou excluindo, ó, uma amostra pontual, tá? Então, na revisão sistemática, eu também tenho que deixar isso claro. A apresentação clara, né, de toda essa análise aqui, de toda essa metodologia, na verdade, como que eu vou fazer a análise, porcentagem, tudo, então eu tenho que deixar claro aqui. E essa lista completa de todos os estudos que foram também excluídos e justificar essas exclusões. Então, vou já mostrar para vocês um exemplo e eu vou trazer para vocês como que pode montar aqui os resultados através de um fluxograma que facilita para você que está escrevendo e facilita muito para quem vai ler o seu trabalho. E aqui os passos para fazer uma revisão sistemática. A primeira coisa é a formulação da pergunta, que será o seu objetivo. O que você quer saber? O que você quer identificar, descrever, analisar? Tá? A eficácia que você quer encontrar de determinado tratamento em determinada população. Então, você precisa deixar a sua pergunta clara para quem vai ler. A busca, localização e seleção desses estudos, como eu falei, né? Onde você vai buscar? De quanto tempo, né? De quanto tempo para cá você vai buscar? Quais as línguas que você vai utilizar? Quais são os critérios de inclusão e de exclusão que você vai utilizar? Então, aqui, tá? Que é a metodologia, aqui é o objetivo e aqui é a metodologia. Tem que ficar muito claro. A metodologia é onde você vai gastar bastante tempo escrevendo, porque ali é o carro-chefe do seu trabalho. É ali que você vai mostrar que seu trabalho realmente tem um rigor metodológico, um rigor científico. E aí a gente vai lá para a coleta de dados. É aqui que vai vir o meu fluxograma, tá? Ó, encontrei tantos artigos nessas, onde eu fui buscar e do tempo aí, né? Desse corte no tempo que eu busquei. De tantos artigos, esses aqui eu excluí porque não cabiam com o tema, porque utilizavam idosos com andador, porque tinham tantos idosos aqui com acidente vascular encefálico. Então, eu estou deixando claro aqui para vocês como que foi a minha coleta. Quem que eu incluí, quem que eu excluí e por que eu excluí determinados assuntos, determinados artigos.
Avaliação crítica aqui dos estudos. O ideal é que numa revisão sistemática seja feita pelo menos por 2 pessoas, tá? Você e seu orientador, você e sua dupla lá do TCC. Então, que os 2 leiam aqui esses artigos que serão analisados. E a partir da análise, aí você vai apresentar lá seus resultados, ó. Meus resultados, né? A partir já do fluxograma, já é a sua parte de resultados. E depois você vai trazer lá o quadro, a tabela final com os artigos que foram incluídos na sua pesquisa ao final, depois de retirados que foram excluídos. Então, você vai mostrar lá, aqui, os seus resultados. Finalmente, você vai ter que interpretar aqueles resultados, que é a famosa discussão, a mais temida, a mais chata, né? Porque aqui você vai ter que argumentar. Aqui você vai ter que ter realmente lido todos aqueles 10, 15, 20 artigos que vão entrar lá nos seus resultados. E como que eu costumo aqui dar uma dica para quem está começando a fazer TCC, muitas vezes até sem, né, uma orientação muito presente ali do seu orientador, do seu co-orientador, do professor de TCC lá. Qual que é a dica aqui? O que eu costumo fazer? Se eu estou analisando uma eficácia de tratamento, que é o que normalmente se faz, né? Então eu vou analisar ali a eficácia do Pilates, que é o que a gente vem conversando desde o início. Então, eu vou pegar os artigos que chegaram ali a uma conclusão de que sim, o Pilates é bom para o controle postural dos idosos e vou reuni-lo aqui num grupinho. Então, artigo de Santos, Silva, Almeida, concordam que sim, tá? Eles aplicaram o Pilates nos idosos e melhorou o controle postural desses idosos. E aí eu vou pegar vou agrupar aqui outras pessoas, outros autores, outros pesquisadores que não encontraram esse resultado, que encontraram que, nossa, fazer Pilates piorou o controle postural dos idosos. Então, vai aqui, tá? Oliveira, Ferrari, tá? Vários autores aqui que encontraram resposta diferente. E, por último, aqueles que nem encontraram melhora, mas também não encontraram piora. Ficou ali o idoso na mesma coisa, no mesmo controle postural. Então, aqui eu vou começar a identificar, peraí, esses aqui que encontraram melhora, eles fizeram 3 sessões nos idosos. Opa, esses aqui só fizeram 2 sessões. Será que esse foi o motivo de o grupo aqui 1 ter encontrado melhora e o grupo 2 não ter encontrado melhora? Opa, esse grupo aqui que encontrou melhora, eles analisaram idosos de 65 anos a 70. Esses aqui que não encontraram melhoras, eles analisaram idosos acima dos 85 anos, que a gente já sabe, né, das aulas lá de fisiologia do envelhecimento, que o envelhecimento traz com si várias alterações, e essas alterações elas vão sendo mais agressivas e vão ficando mais proeminentes com o passar dos anos. Então, a gente vai começar a identificar, a ir lá na metodologia desses artigos e ler, peraí, por que está dando diferença entre esses? Se todo mundo concorda que Pilates é ótimo, maravilhoso, você vai lá na discussão, falar que todos os artigos que vocês analisaram encontraram sim melhora. E a melhora foi verificada por diminuição ou por aumento no controle postural, um aumento na força. Nunca fale só, porque a força foi alterada. Como? Melhorou em que aspecto? Será que a força melhorou e o idoso aumentou a velocidade? Então, para isso, vocês têm que ler metodologia e resultado dos artigos, para ter aí, tá? Um arsenal para conseguir fazer a discussão. Então, é assim que vocês montam uma discussão, tá? E, finalmente, você vai lá, né, levar, imprimir bonitinho, mandou para o seu orientador, ele corrigiu, e vai levar lá para a banca para fazer aí a apresentação do seu TCC, que pode culminar ou não com uma publicação. Então, basicamente, esses são os passos aí da revisão sistemática. Eu vou cortar aqui, tá, essa aula, e aí eu vou fazer um novo vídeo, onde eu vou trazer um exemplo, mostrar aí para vocês um exemplo de uma revisão sistemática feita aí para o TCC de um aluno.